Olá a todos os que acompanham o canal Sombra da Amante. Cheguei à casa depois de um turno da noite e a minha cunhada, que estava de resguardo pós-parto, exigiu que eu lhe lavasse um alguidar cheio de roupa interior. Quando recusei, a minha sogra deu-me 2 estalos que me deixaram a cara arder. O meu marido interveio logo. Podes ir-te embora e que o teu marido cuide de ti. A minha mulher não é tua criada. O meu nome é Inês e tenho 32 anos. Normalmente, as pessoas saem do trabalho ao final da tarde para jantar em família. Eu, pelo contrário, começo a trabalhar quando as luzes de Lisboa se acendem. Trabalho no serviço de apoio ao cliente de uma grande operadora de telecomunicações a fazer o turno da noite no call center. Não é um trabalho de esforço físico, mas em troca exige noites em claro, chamadas que se arrastam até de madrugada e uma sensação constante de privação de sono. Naquele dia, como em tantos outros, saí do trabalho perto das 5 da manhã. O céu lá fora ainda estava escuro, as luzes da rua ainda não se tinham apagado. Sentei-me no último autocarro para a Almada, com a cabeça a andar à roda porque tinha passado a noite a beber café para combater o sono. A única coisa em que pensava era em chegar a casa, tomar um banho quente, comer qualquer coisa rápida e dormir um sono profundo. No entanto, assim que entrei pelo portão, senti que algo não estava bem. A porta da sala estava escancarada e o interior estava num caos, como se um furacão ali tivesse passado. Fraldas amontoadas num balde de plástico encostado à parede, biberões espalhados pela mesa de centro, babetes, toalhitas e roupinhas de bebê atiradas para todo o lado. O ar da casa cheirava a uma mistura de leite em pó e roupa suja acumulada. Soltei um suspiro contido. Desde o dia em que a minha cunhada, a Mafalda, se mudou para aqui com o bebê para fazer o resguardo, a casa quase nunca mais teve paz. A Mafalda é casada com o meu cunhado, o Pedro. Antigamente, os dois eram o grande orgulho da família. Conduziam carros topo de gama, vestiam roupas de marca e gastavam dinheiro sem pensar 2 vezes. A minha sogra, a dona Fátima, gabava-se a toda a gente de como o filho mais velho era um empreendedor de sucesso que ganhava mais dinheiro que os outros. Em contrapartida, o meu marido, o João, que trabalha como técnico de reparações com um salário normal, era frequentemente alvo de comparações. Mas tudo desmoronou numa só noite. O Pedro foi detido por envolvimento numa grande rede de contrabando de tabaco e mercadorias ilegais que operava junto à fronteira com Espanha. Após meses de investigação, foi condenado a 3 anos de prisão. Na altura, a Mafalda estava grávida de 7 meses, pelo que aguardou em liberdade. Quando a criança nasceu, ela mudou-se de armas e bagagens para a casa dos meus sogros, com a desculpa de que precisava de apoio durante a recuperação pós-parto. A partir desse dia, a rotina da casa mudou por completo. A minha sogra tratava a Mafalda como uma autêntica relíquia. O meu sogro, o senhor Antônio, também nutria uma adoração cega pelo neto recém-nascido. Quanto a mim, que continuava a trabalhar diariamente, a contribuir com dinheiro para as despesas e a ajudar nas tarefas domésticas, acabei por me tornar a pessoa sobre a qual recaía todo o peso da casa. Assim que entrei na sala, vi a Mafalda. Estava recostada no sofá, a usar um pijama largo, com uma mão a fazer scroll no telemóvel e a outra a segurar um leque. Na mesa, havia uma chávena de chá e leite a meio. Aos pés dela, encontrava-se um grande alguidar de plástico a transbordar de roupa suja. Antes de eu conseguir dizer bom dia, ela levantou a cabeça. Já chegaste? Acenei com a cabeça. Sim. A Mafalda apontou imediatamente com o queixo para o alguidar no chão. Então leva essa roupa e lava-a por mim. Fiquei estática. Ela franziu a testa, como se eu tivesse achado o pedido descabido. A roupa desse alguidar. Lava a mão. Ouviste? Roupa de quem acabou de ter bebê não pode ir à máquina. Olhei na direção que ela apontava. Dentro do alguidar estava uma pilha caótica de roupa. Além das fraldinhas de pano e das roupinhas de bebê, havia imensa roupa interior de mulher. Cuecas, meias, calças de andar por casa, sendo que algumas peças estavam claramente de molho desde o dia anterior, exalando um cheiro que me fez franzir o sobrolho involuntariamente. Fiquei parada por alguns segundos. Após uma noite em claro,
O meu cérebro mal funcionava. Não queria acreditar que, mal tinha pisado a casa, me estavam a exigir uma coisa daquelas. Tentei manter o tom de voz o mais suave possível. Mafalda, acabei de chegar do turno da noite e estou exausta. Se for a roupa normal, daqui a pouco ponho na máquina para te ajudar. Mas a roupa interior, de certo que consegues lavar a tua própria intimidade. Assim que ouviu isto, a expressão da Mafalda mudou drasticamente. Pousou o telemóvel na mesa com força. O que é que queres dizer com isso? Tentei manter a calma. Não quero dizer nada de especial. Apenas que as roupas íntimas devem ser tratadas por quem as usa. A Mafalda soltou uma gargalhada irônica. És nora nesta casa e pões-te a fazer contas a cada cueca que lavas à tua cunhada? Olhei para ela e a irritação começou a subir-me à garganta. Se eu aceitasse lavar aquilo hoje, amanhã seria outra coisa, e depois de amanhã outra. Há certas coisas que, se não recusarmos logo desde o início, as pessoas assumem como nossa obrigação. Respondi pausadamente: és a minha cunhada, não a minha mãe. E não és propriamente uma pessoa incapaz de cuidar de si mesma. Assim que acabei de falar, o rosto da Mafalda escureceu. Levantou-se de um salto. Estás a chamar-me de parasita? Eu acabei de ter um filho. Não vês? Estou no resguardo. Não posso apanhar friagem nem tocar em água fria. Tu és jovem e saudável. Custava-te muito ajudar-me? Cerrei os lábios e não respondi logo. Se ela estivesse realmente tão fraca que nem pudesse tocar na água, eu teria compreendido. Mas a mulher à minha frente passava horas ao telemóvel nas redes sociais, fazia videochamadas com as amigas, mandava vir comida fora e encomendava cosméticos, sempre a cuscar a vida alheia. Apenas a sua própria roupa suja era incapaz de lavar. Olhei para o alguidar no chão e depois para o rosto arrogante da Mafalda. Pela primeira vez em meses de paciência, percebi algo muito claro. Aquela mulher nunca me tinha visto como família. Aos olhos dela, eu era apenas a criada para receber ordens. E eu sabia que, se baixasse a cabeça naquele momento, coisas muito piores se seguiriam. O episódio da roupa interior não surgiu do nada. Para quem visse de fora, a Mafalda estava apenas mais sensível por ter tido um bebê, e eu estava reativa devido ao cansaço. Mas, na verdade, aquele desprezo fora alimentado naquela casa durante anos. Tudo começou quando o Pedro se transformou no grande orgulho dos meus sogros. Quando casei e fui viver com a família do João, habitávamos uma moradia antiga de 3 andares, numa ruela escondida de Almada. Não éramos pobres, mas também não havia luxos. O meu sogro, o senhor Antônio, estava reformado e passava os dias de volta do café com os amigos de longa data. A minha sogra, a dona Fátima, tinha um pequeno negócio na praça. Era de língua afiada e adorava ter sempre a última palavra para se sentir superior. Nessa altura, eu acreditava que bastava ser educada, trabalhadora e compreensiva para conquistar o carinho deles. Mas enganei-me. Naquela casa, o amor não ia para a pessoa com melhor caráter, mas sim para quem trazia mais dinheiro. E essa pessoa, aos olhos dos meus sogros, era o Pedro. O Pedro era 5 anos mais velho que o meu marido. Antes, andava sempre em esquemas de pequenos negócios, um dia aqui, outro ali, e ninguém sabia ao certo o que ele fazia. Mas, uns 2 anos após eu casar com o João, o Pedro começou a subir na vida de forma meteórica. Primeiro comprou um carro de alta cilindrada, depois mudou para o telemóvel mais caro do mercado, seguiam-se os jantares em marisqueiras e os sacos repletos de presentes para os pais. Sempre que o Pedro entrava em casa, o rosto da dona Fátima iluminava-se, e o senhor Antônio endireitava as costas, falando até com uma voz mais imponente. Uma vez, durante um almoço de domingo, o Pedro colocou um maço grosso de notas de 50 euros na mesa e disse com a maior naturalidade: "Mãe, fica com isto e compra uma máquina de lavar nova, essa já está muito ultrapassada." A dona Fátima sorriu de orelha a orelha, exclamando: "Este é o meu filho mais velho. Tem dinheiro, tem cabeça e sabe cuidar dos pais. Não é como outros que só sabem ir trabalhar de manhã e voltar à noite com um ordenado miserável." Ela não disse aquilo por acaso. Enquanto falava, lançou um olhar de soslaio ao João, enquanto eu fingia que não tinha ouvido, focando-me no prato.
O João é técnico numa loja de eletrodomésticos. Não é rico, mas é trabalhador e honesto. Todos os meses entregava uma parte do salário para ajudar nas despesas da casa. Ele não sabia lisonjear, não sabia ostentar e muito menos usar o dinheiro para comprar o afeto de ninguém. Por causa disso, aos olhos dos pais, ficava sempre atrás do irmão. A dona Fátima chegou a dizer-me na cara: um filho sabe fazer dinheiro a sério, o outro só sabe esperar pelo fim do mês para receber o salário. Partilham o mesmo sangue, mas a sorte de cada um é muito diferente. Ouvir aquilo deu-me um nó na garganta. Olhei para o João. Ele continuava a comer em silêncio, mas a mão que segurava o garfo ficou imóvel durante muito tempo. Eu sabia que ele estava triste, mas não queria confrontar os pais. Eu, por meu lado, calei-me. Dizia a mim mesma que as pessoas mais velhas gostam de fazer comparações e que responder seria falta de respeito. Mas foi esse silêncio que permitiu que cruzassem todas as linhas. Pouco depois, os meus sogros anunciaram que iriam comprar um apartamento novo para o Pedro e a Mafalda. O senhor Antônio declarou durante o jantar: o Pedro agora é um homem de negócios, precisa de uma casa à sua altura. Quando receber os parceiros e clientes, tem de causar boa impressão. A dona Fátima concordou efusivamente. Exatamente. Quem tem jeito para o negócio precisa de investimento. Ficar aqui todos amontoados só lhe corta a sorte. Fiquei gelada. Os meus sogros juntaram as poupanças todas e ainda pediram dinheiro emprestado a familiares para dar a entrada do apartamento do Pedro. Quanto a nós, deram-nos a missão de ficar na casa velha com eles, pagando a alimentação, a água, a luz, os medicamentos da farmácia e preparando todas as festividades. Quando perguntei discretamente ao João se ele não se sentia magoado, ele apenas deu um sorriso triste. Deixa lá, Inês. Os meus pais acham que ele é um grande empresário e precisa de manter as aparências. Nós vivemos de forma simples, não há problema. Senti muita pena dele por aquelas palavras. Às vezes, quanto mais tolerante um homem é, mais a própria família o desvaloriza. Desde que se mudaram para a casa nova, a atitude da Mafalda mudou drasticamente. Em frente aos meus sogros, fingia ser muito generosa, trazendo-lhes um bom vinho ou um creme caro. Mas comigo, usava sempre um tom entre a brincadeira e o desprezo. Certa vez, ao ver-me chegar de farda do trabalho, riu-se com desdém. Tens muita força de vontade. Todos os dias a picar o ponto. Eu não servia para trabalhar por conta de outrem. Andar a receber ordens deve ser tão cansativo. Sorri por educação, mas ela não se ficou por aí. Adorava exibir o ouro, o dinheiro, a casa nova e até o sofá de milhares de euros que tinham mandado fazer à medida. Dizia a toda a gente que tinha nascido para ser patroa, não para viver a contar os tostões do supermercado no final do mês. Pareciam comentar 20 euros soltos, mas eram dardos apontados a mim e ao João. O estranho é que o Pedro começou a sair muito de noite. Às vezes, descia eu à cozinha à meia-noite para beber água e ouvia a carrinha dele estacionar lá fora. Ele cheirava a fumo, a poeira da estrada e a um odor esquisito à mercadoria fechada. Quando a dona Fátima lhe perguntava, ele respondia secamente: fui buscar carga. O senhor Antônio nunca fazia mais perguntas, apenas sorria satisfeito. Os grandes negócios dão muito trabalho. Um homem tem de ir à luta para fazer fortuna. Enquanto isso, a Mafalda passava a vida trancada no quarto a contar dinheiro. Certa vez, levei-lhe fruta e a porta estava encostada. Vi-a sentada na cama, com maços de notas presos com elásticos e um caderno de apontamentos cheio de anotações. Ao ver-me, fechou o caderno imediatamente, atirou tudo para a gaveta com estrondo e disse friamente: da próxima vez que entrares no quarto de alguém, bate à porta primeiro. Pedi desculpa à pressa, mas o meu instinto disse-me que algo não estava bem. Naquela altura, eu não sabia de onde vinham aqueles maços de dinheiro. Só sabia que os meus sogros não desconfiavam de nada. Para eles, o dinheiro era prova de competência. Quanto mais o Pedro andava na estrada a horas tardias, mais orgulhosos ficavam. Quanto mais a Mafalda se armava em superior, mais eles achavam que era o charme de quem é rico. Já nós, que vivíamos honestamente de um salário limpo, éramos vistos como fracassados na nossa própria casa. Portanto, o alguidar com a roupa interior daquela manhã
Não era apenas um cesto de roupa suja. Era o culminar de anos de favoritismo, de desprezo e de permissão para que a Mafalda pisasse toda a gente, apenas porque outrora tinha tido dinheiro. Naquela altura, eu ainda não sabia que por trás daquela riqueza tão aplaudida havia um abismo que arrastaria a família inteira sem apelo nem agravo. Tudo rebentou numa noite de inverno. A rua já cheirava ao frio úmido característico de dezembro e as pessoas andavam atarefadas com as compras de Natal. Na casa dos meus sogros, eles planeavam como se iam gabar aos familiares do sucesso estrondoso do Pedro. A dona Fátima chegou a dizer-me: "Este ano temos de encomendar um cabrito maior. O Pedro agora é conhecido, temos de ter uma mesa farta para as visitas." Eram umas 10 da noite, quando o telemóvel do senhor Antônio começou a tocar insistentemente. Primeiro refilou, achando que era engano aquela hora, mas bastaram uns segundos ao telefone para que a sua cara mudasse de cor. A chávena de chá que segurava bateu na mesa com um estrondo seco. A dona Fátima, que estava a descascar legumes, perguntou assustada: "O que aconteceu? Estás pálido?" O senhor Antônio não respondeu de imediato, limitando-se a gaguejar: O Pedro foi detido." A casa ficou num silêncio mortal. Eu estava à porta da cozinha com um pano na mão, e o meu coração disparou. A dona Fátima arrancou o telemóvel das mãos do marido, mas a chamada já tinha caído. Tentou ligar para o Pedro freneticamente. À quinta tentativa, o telemóvel já estava desligado. Ela começou a tremer. Não pode ser. O nosso Pedro é um homem de negócios honesto. Quem teria coragem de o deter? Perto da meia-noite, um conhecido do senhor Antônio veio à nossa casa dar as novidades. A carrinha do Pedro tinha sido mandada parar pela polícia judiciária e pela GNR perto da fronteira. As caixas de fora diziam enfeites de Natal e doces, mas por dentro estavam carregadas de caixas de tabaco de contrabando. A pessoa responsável por assinar a carga e coordenar o transporte era o Pedro. Quando a dona Fátima ouviu aquilo, caiu redonda na cadeira. Não, de certeza que lhe armaram uma cilada. O meu filho nunca faria isso. O senhor Antônio ficou petrificado, com os olhos injetados de sangue. O homem que antes enchia o peito para chamar ao filho grande empresário, agora estava mudo, como se lhe estivessem a apertar a garganta. Olhei para o João. Ele estava encostado à ombreira da porta, com o maxilar tenso, mas não disse uma palavra. No fundo, apesar de tudo, o Pedro era irmão dele e doía-lhe. A notícia espalhou-se pela vizinhança mais depressa do que imaginávamos. Na manhã seguinte, os vizinhos já cochichavam à porta. Uns passavam de propósito para espreitar, outros falavam baixinho, mas o suficiente para que ouvíssemos. Ficam ricos de um dia para o outro. Deviam era ver de onde vem o dinheiro. A dona Fátima ouviu, fechou o portão com estrondo e entrou em casa a insultar toda a gente. Bando de invejosos. O meu filho ainda não foi condenado, e já o estão a julgar, mas à medida que os dias passavam, deixou de ser um rumor. A investigação revelou que não era a primeira vez. Havia cadernos com registros de entregas, transferências obscuras, rotas noturnas, tudo aquilo que a família via como sinal de sucesso, afinal eram elos de uma cadeia criminosa. Na altura, a Mafalda estava grávida de 7 meses. Chorava baba e ralo, jurando que não sabia de nada, que apenas ajudava o marido a anotar umas despesas da casa. No entanto, foi chamada a depor várias vezes, pois a letra dela constava nos cadernos de contabilidade apreendidos. Sempre que regressava, chorava agarrada à barriga em frente à dona Fátima. "Sogra, tenho tanto medo. Eu só fazia o que o Pedro me pedia. Juro que não sabia do que se tratava." A dona Fátima abraçava-a imediatamente, a chorar e a culpar o destino. Pobre da minha nora, com o marido na prisão e grávida, a ser torturada por aquela gente. A partir desse momento, a Mafalda passou a ser a grande mártir da família. Ninguém falava das vezes em que ela contava maços de dinheiro trancada no quarto, das vezes em que se armou em superior a dar-me lições de moral com o tom de uma milionária. Meses mais tarde, o Pedro apanhou 3 anos de cadeia. Quando a sentença foi lida, a dona Fátima quase desmaiou. O senhor Antônio envelheceu 10 anos num instante, mas ainda tentava manter as aparências perante os parentes.
repetindo que o filho tinha cometido um erro de juventude. O apartamento luxuoso, outrora cheio de jantares e ostentação, ficou vazio. As dívidas começaram a surgir. Um exigia dinheiro por fornecimentos, outro por empréstimos. Homens de aspecto duvidoso apareciam à porta e ficavam a vigiar antes de irem embora. Assim que a Mafalda teve o bebé, a dona Fátima usou o pretexto do resguardo para trazer a nora e o neto para a nossa casa. Avisou-nos num tom que não admitia recusas. A tua cunhada acabou de dar à luz e o marido não está. Como cunhados, tem a obrigação de ajudar. A casa agora tem mais gente, mas temos de fazer sacrifícios pela família. Desde a chegada da Mafalda, a casa, que já era pequena, ficou asfixiante. A sala virou um estendal de roupas de bebê. A cozinha cheirava constantemente a canja de galinha e as sopas para o leite. De noite, ouvia-se o choro da criança. De dia, a dona Fátima dava ordens a toda a gente. Curiosamente, a pessoa que recebia mais ordens era eu. Ao início, tentei ser compreensiva por causa do bebê. Fazia a canja, lavava fraldas, arrumava a sala, sem cobrar nada. Mas a Mafalda nunca encarou isso como ajuda. Via-o como uma obrigação minha. Certa vez, sentada na cama a teclar no telemóvel, gritou para o corredor: Inês, vai fazer-me um leite quente. E depois: Inês, traz-me uma toalha. Inês, lava-me estas mudas de roupa. Inês, olha pelo menino para eu dormir um bocado. Chegava estourada do trabalho e mal pousava a mala já estava a ouvir o meu nome ser chamado como se eu fosse a criada de serviço. O que mais me irritava era que, mesmo na ruína, a Mafalda não perdia a arrogância. Dizia frequentemente a dona Fátima: quando havia dinheiro, eu também ajudei a arranjar a casa dos sogros, por isso acho que ninguém se devia incomodar por eu estar aqui alojada há uns meses. A dona Fátima ouvia aquilo e olhava para mim de lado, como a exigir-me gratidão. Suportei tudo aquilo inúmeras vezes, porque ela tinha tido bebê, porque a criança não tinha culpa, e para não colocar o João numa posição difícil. Mas quanto mais eu cedia, mais a Mafalda abusava. Até aquela manhã. Quando recusei lavar-lhe a roupa interior, percebi que a bondade, se for mal direcionada, só serve de tapete para os outros pisarem. Regressando ao momento em que ela me mandou lavar o alguidar com a ponta do queixo, eu tinha reprimido todo o cansaço. A cabeça doía-me, os olhos ardiam, a garganta estava seca do café, mas forcei-me a falar educadamente, porque sabia que, ao primeiro tom de voz mais alto, a casa virar-se-ia contra mim, acusando-me de ser uma nora desrespeitosa. Olhei a Mafalda nos olhos e disse calmamente: Mafalda, eu posso ajudar nas tarefas da casa. Tiveste um bebê e não sou insensível, mas a tua roupa interior lavas tu. É um assunto íntimo que eu não vou fazer no teu lugar. Fui clara, suave e não a ofendi em nada. Contudo, para alguém habituado a comandar como ela, a simples negação era uma ofensa capital. Ela agarrou-se à barriga, atirou-se para trás no sofá com uma careta de dor e começou a gemer. A sua voz autoritária transformou-se em choro copioso. Sogra, sogra, venha aqui ver isto. Não fiz sequer a quarentena. Pedi um favorzinho a Inês e ela humilha-me. Diz que tenho de ser eu a lavar, que somos um fardo nesta casa. Enquanto falava, passava os dedos pelos cantos dos olhos, mas eu vi perfeitamente que não havia ali uma única lágrima. Ouviram-se uns chinelos a arrastar-se na cozinha. A dona Fátima apareceu de rompante, ainda com a colher de pau na mão. Ao ver a Mafalda no sofá a queixar-se, cravou-me os olhos com um ódio cego. Não precisou de ouvir a minha versão. O olhar dela era de quem condena a partida. Que peixeirada é esta logo de manhã? O que é que estás a fazer, Inês? Respirei fundo. Ninguém está a fazer peixeirada. Cheguei do turno da noite e estou muito cansada. Apenas disse a Mafalda que punha a roupa normal na máquina, mas que ela podia lavar a própria roupa interior. Achei que era uma resposta perfeitamente normal. O rosto da dona Fátima fechou-se ainda mais. Bateu com a colher de pau na mesa e vociferou: Normal? A tua cunhada acabou de dar o primeiro neto a esta família. Está fraca. Se mexe na água, apanha uma febre puerperal e depois pede-te um favor de nada e fazes um drama como se te mandassem descarregar pedras. Que raio de nora me saíste tu, Inês?
Olhei para ela e o meu estômago gelou. O primeiro neto da família. Desde que o rapaz nascera, aquela frase tornara-se um passe de impunidade. A Mafalda podia pedir o que quisesse, insultar quem quisesse, porque lhes deram um neto. Já eu, que trabalhava dia e noite, pagava contas e cozinhava, era apenas a nora mais nova, pronta a ser descartada. Tentei não me exaltar, mas as minhas palavras já não saíram dóceis. Fátima, eu respeito o resguardo dela, por isso tenho feito tudo nesta casa. Faço a canja, lavo os biberões, limpo a sala e o João até cuida do menino para ela dormir. E nunca vos atirei isso à cara. Mas ter um filho não lhe dá o direito de me tratar como empregada. Eu também trabalho, também pago as contas desta casa. Não vivo à custa de ninguém para ser tratada assim. Assim que fechei a boca, o ambiente ficou pesado como chumbo. A Mafalda abriu um dos olhos e esboçou um meio sorriso cínico. Não era a expressão de alguém magoado, mas sim de quem finalmente tinha atiçado a fogueira como queria. A dona Fátima, essa sim, perdeu as estribeiras. Avançou na minha direção tão rápido que nem tive tempo de recuar. Pá! Um estalo acertou-me em cheio na face esquerda. O meu rosto virou com a força, e o meu ouvido começou a zumbir. Antes de sequer conseguir falar, veio o segundo. Pá! A minha face direita ficou a arder como se tivesse sido queimada a fogo. A dona Fátima espetou-me o dedo na cara, a tremer de fúria. Cabra mal educada, dás resposta à tua sogra, pensas que por ganhares uns tostões já podes mandar na minha casa, fica sabendo que, enquanto viveres sob este teto, respeitas as regras desta família. Não me venhas com as tuas modernices da rua para aqui. Fiquei estática no meio da sala, as bochechas queimavam-me e a garganta apertou. Não era apenas a dor física. A dor passaria em dias, mas ser agredida à frente de outra pessoa, ser tratada como lixo, sem dignidade, causou-me uma angústia terrível. Olhei para a dona Fátima e depois para a Mafalda. Já estava sentadinha, a fazer festas na barriga, de lábios cerrados, mas com um brilho de satisfação nos olhos. Nesse preciso momento, o senhor Antônio entrou da rua. Claramente tinha ouvido a discussão. Imaginei que fosse intervir ou repreender a mulher, mas não. Olhou para mim de relance, olhou para o alguidar e disse com desdém: tanto barulho por causa de um bocado de roupa suja. Uma mulher de família tem de saber aguentar em silêncio. Não respondes e está acabado. Estás a destruir a paz da casa. Aquela frase foi o balde de água fria definitivo. Aos olhos deles, não importava que eu tivesse sido esbofeteada. Não importava que tivesse passado a noite a trabalhar. Não importava a humilhação de ter de lavar roupa íntima alheia. A única coisa que importava era que eu me submetesse. Mordilhei o lábio para impedir as lágrimas de cair. Não queria chorar à frente da Mafalda, mas as minhas mãos já tremiam de revolta, sozinha perante a minha sogra, o meu sogro e a minha cunhada. Pela primeira vez, senti que aquela casa já não era um lugar onde eu pudesse ficar. Foi quando julguei estar completamente isolada que a porta do quarto lá ao fundo se abriu. O João estava na ombreira da porta, com o cabelo desgrenhado e o rosto negro de raiva. O som dos estalos devia tê-lo acordado. Os olhos dele varreram o alguidar, o sorriso contido da Mafalda e pararam nas minhas faces vermelhas. Naquela fração de segundo, vi os punhos dele cerrarem-se. Não precisou de explicações. Tinha percebido tudo. O João estava petrificado. Olhava para o meu rosto magoado, olhava para a roupa no chão, e o seu olhar habitualmente pacífico gelou por completo. Nunca o tinha visto olhar para a própria mãe daquela forma, sem gritos ensurdecedores, sem descontrolo visível, mas com uma frieza que assustava muito mais que qualquer berro. Deu passos lentos em direção à sala e perguntou com uma voz grave: quem bateu na minha mulher? O silêncio reinou durante uns segundos. A dona Fátima, ainda no calor do momento, sentiu-se afrontada pela pergunta do filho e colocou as mãos nas ancas. Fui eu. A tua mulher foi insolente e recusou-se a ajudar a cunhada de resguardo. Tive de a ensinar a respeitar. Algum problema? O João olhou fixamente para a mãe. Não baixou a cabeça, nem pediu desculpas em meu nome como das outras vezes. Colocou-se firmemente à minha frente. Era como se a sua simples presença fosse um escudo impenetrável,
A sua voz soou límpida na sala. Tu ensinas a tua nora aos estalos? A minha mulher acabou de chegar de um turno da noite. Não lhe perguntaste se estava cansada, não lhe perguntaste se já comeu, e exiges que lave as cuecas dos outros? Acha isso normal, mãe? A dona Fátima vacilou. Provavelmente nunca esperou que o filho mais novo, sempre submisso e pacato, a confrontasse à frente de toda a gente. Mas recuperou logo a pose de matriarca. Estás a falar assim para tua mãe? Desde que casaste estás cada vez mais atrevido. A tua cunhada teve o menino. Pede um pequeno favor e a tua mulher tende a apoiar. Esta casa não sustenta noras egoístas. A Mafalda viu ali a oportunidade e intrometeu-se. Abraçou a almofada e começou a falar com a voz embargada. João, não esperava que pensasses isso de mim. Tive o bebê há pouco tempo. Passo noites sem dormir a tratar da criança. Só pedi um favorzinho a Inês e ela trata-me como lixo. Eu sei que perdi o meu estatuto, sei que o meu marido não está cá e que por isso já não me respeitam. A vitimização da Mafalda era manipuladora. Quem não conhecesse a história acharia mesmo que eu era a grande vilã. Mas o João já não era o homem que se calava. Virou-se para ela, cortante. Deixa de teatros, Mafalda. Se estivesses realmente mal, nós não teríamos problema em ajudar. Mas pedir ajuda é muito diferente de dar ordens. Lavar a tua roupa interior não é, nem nunca será, o trabalho da minha mulher. A Mafalda ficou branca. Não estava à espera que o João fosse tão direto. Perante a família, ele era o miúdo quieto que não queria problemas. Por causa disso, achavam que poderiam pisá-lo eternamente para manter a paz. Mas há limites. O João podia engolir as próprias frustrações, mas não ia tolerar que a mulher fosse esbofeteada perante os seus olhos. A dona Fátima começou aos gritos. Defendes tanto essa mulher? Já não tens respeito pela tua mãe? A tua cunhada deu um neto do nosso sangue a esta casa. Não tens pena da criança nem da Mafalda, e ainda ficas do lado dessa sonsa desobediente. Criei-te para me espetares uma faca nas costas? O João inspirou fundo. Atrás dele, vi os seus ombros contraírem-se. Ele disse, pausadamente, eu adoro o meu sobrinho, mas gostar do meu sobrinho não implica fazer da minha mulher uma criada. A Mafalda que vai ter com o marido dela, para que ele trate dela. Ah, espera, o marido não pode porque está num estabelecimento prisional. E a culpa disso não é da minha mulher. A sala mergulhou num silêncio asfixiante. A palavra prisão cortou a direito sobre as mentiras que aquela família tinha criado para manter as aparências. A dona Fátima estacou, de boca aberta, sem conseguir emitir som. O senhor Antônio trincou os dentes, com a veia da testa a pulsar. A Mafalda abraçou-se com mais força, lívida, como se tivesse sido despida no meio da praça pública. Desde que o Pedro tinha sido preso, ninguém ousava usar aquela palavra. A dona Fátima dizia aos vizinhos que o filho estava ausente a tratar de negócios na Europa. O senhor Antônio proibira qualquer falatório em casa, como se a negação fizesse a realidade desaparecer. Mas hoje o João disse a verdade. A Mafalda tremelicou. João, como tens coragem de dizer isso? O Pedro é teu irmão. O João olhou. Há olhos nos olhos. É exatamente por ser meu irmão que me custa tanto, mas o que ele fez é a verdade. Quanto a ti, se amas assim tanto o teu filho, devias ter um pingo de dignidade, em vez de usares o resguardo como desculpa para montares em cima dos outros. A dona Fátima, a espumar de raiva, apontou para nós os dois. Perfeito. Estão muito corajosos. Casados há meia dúzia de anos e acham que podem vir dar lições de moral a esta família. Diz-me lá, se os teus pais não te tivessem deixado viver nesta casa, iam parar debaixo da ponte, não era? O João deu um sorriso amargo. Mãe, eu pago as contas desta casa. A água, a luz, os medicamentos do pai e as compras do mês. Faltou-vos alguma coisa? Vocês compraram um apartamento para o Pedro e eu fiquei cá a tomar conta de vocês. Nunca me queixei. Mas se ficar aqui, significa que a minha mulher leva estalos e é forçada a lavar cuecas dos outros. Então podem ficar com a casa, que eu não preciso dela. Ouvir aquilo estrangulou-me a garganta. Eu sabia a tristeza que ele carregava por ter sido preterido a vida inteira. Mas era a primeira vez que atirava isso à cara dos pais. A Mafalda tentou uma última cartada.
Puxou a manta sobre si para parecer fragilizada. Está bem. Se me odeiam tanto, eu vou-me embora. Pego no menino e saio daqui para não vos ferir mais a vista. Disse aquilo, mas não fez qualquer menção de se levantar. Lançou um olhar a Dona Fátima, à espera que a defendesse, e resultou. Tu estás a recuperar do parto. Não vais a lado nenhum. Esta casa é tua. Ninguém tem o direito de te pôr na rua. Mas o João, desta vez, não se ficou. Apontou o dedo na direção do alguidar, com uma voz tão fria que me fez arrepiar. Ninguém a vai expulsar por causa do resguardo, mas se continuar a tratar a minha mulher como empregada e a usar lágrimas falsas para virar as culpas, podes fazer as malas e ir para a tua casa. Podes ir-te embora e que o teu marido cuide de ti. A minha mulher não é tua criada. Foi como se um raio tivesse caído no meio da sala. A Mafalda calou-se. A Dona Fátima abriu a boca para o insultar, mas faltaram-lhe as palavras. O senhor Antônio bateu com a mão na mesa, mas o João não recuou 1 milímetro. Encostada às costas do meu marido, as lágrimas finalmente caíram-me. Não por fraqueza, nem por pena de mim, mas porque, pela primeira vez, desde que ali vivia, alguém escolheu, inequivocamente, o meu lado. Depois das palavras do João, a sala ficou tão silenciosa que se ouvia o tic-tac do relógio na parede. A Dona Fátima fervia de raiva, mas não conseguiu reagir logo. Talvez porque as verdades que lhe tinham sido atiradas lhe tivessem tocado na ferida. A Mafalda ficou roxa e branca em segundos, e o senhor Antônio mirava o João com raiva e impotência, incrédulo com a ousadia do filho submisso. Sem dizer mais nada, a Dona Fátima entrou pelo quarto adentro a bater com a porta. O senhor Antônio foi para o quintal fumar um cigarro, ignorando a placa de proibido fumar que ele próprio me obrigara a pendurar na parede. A Mafalda fingiu soluçar um pouco e fugiu para o quarto. O ar da casa ficou pesado como depois de uma tempestade. O João puxou-me para o nosso quarto, rodou a chave da porta e olhou para mim. As minhas faces ainda ardiam, mas no meu íntimo sentia uma mistura estranha de tristeza e gratidão. O João foi buscar uma toalha fria e encostou-a à minha cara. Tinha movimentos desajeitados, mas cuidadosos. Ainda dói muito, Inês? Perguntou em voz baixa. Bastou aquela pergunta para me fazer chorar de novo. Abanei a cabeça, incapaz de dizer uma palavra. Ele sentou-se a meu lado e disse com um tom grave: a partir de hoje não tens de aguentar mais. Ajuda na casa no que for razoável, mas se tentarem tratar-te como lixo, eu não vou permitir. A fúria nos olhos dele ainda era visível. A paciência de anos tinha arrebentado. Nesse dia, ninguém me chamou para comer. A Dona Fátima cozinhou uma canja bem cheirosa de propósito para a Mafalda, mas deixou a comida de panela arrefecer em cima do fogão. Também não quis descer. O João foi à rua comprar-me uma sopa quente e uma pomada para a nódoa negra. Quando ele regressou, disse-me apenas: come. Não podemos passar fome por causa de quem não nos respeita. Peguei no recipiente da sopa com um nó na garganta. Numa casa cheia da família do meu marido, apenas ele me tratava como tal. À noite, o ambiente ficou ainda mais tenso. Ocasionalmente ouvia-se o bebê a chorar, a Dona Fátima a embalar, Lu e a Mafalda a queixar-se de cansaço. O João deitou-se a meu lado, mas não conseguia adormecer. Eu sabia que ele estava dividido. Não é fácil para um homem enfrentar os pais para defender a mulher. Toquei-lhe no braço e disse baixinho: não quero que fiques numa situação difícil. Ele virou a cara. Quem te bateu é que devia estar numa situação difícil, não tu. À meio da noite, acordei com sede. O João já tinha adormecido de exaustão. Levantei-me sorrateiramente. A casa estava às escuras, com exceção de uma fraca luz amarela que saía pela porta entreaberta do quarto dos sogros. Ia direita à cozinha. Mas quando passei, ouvi a Dona Fátima a murmurar: Antônio, tu tens de falar com ele. Não podemos deixar o João esticar mais a corda. Se ele se chateia a sério e decide alugar casa lá fora com a mulher, está tudo arruinado. Parei abruptamente. O senhor Antônio respondeu, em voz muito baixa: eu sei, mas agora ele está de cabeça quente. Se falarmos sem jeito, a coisa piora. A Dona Fátima chiou baixinho. Piora o que piorar,
Temos de manter a Mafalda nesta casa a todo custo. Se ela agarra no miúdo e vai para a casa dos pais, podemos dar aquele dinheiro como perdido. Fiquei petrificada no corredor. Pensei ter ouvido mal. Que dinheiro? Desde que o Pedro fora detido, que a família só se queixava de dívidas, de penhoras, a dona Fátima cansava-se de dizer a toda a gente que o Pedro estava falido e que a Mafalda estava desamparada. Dentro do quarto, a dona Fátima continuou a sussurrar, cada vez mais tensa. O dinheiro do Pedro não pode, de maneira alguma, ir para a família dela. Tu não reparaste que ela tem passado os dias colada ao telemóvel a mandar mensagens? Tenho a certeza que anda a preparar-se para dar a sola. O senhor Antônio suspirou. Deixa estar. A mulher acabou de parir. Por agora, vamos mimá-la e manter lá debaixo de olho. O mais importante é que o João e a Inês não desconfiem de nada. O meu coração começou a bater descompassadamente. Recuei um passo e as minhas costas bateram ao de leve na parede fria do corredor. O mais importante é que o João e a Inês não desconfiem de nada. Isto significava que havia um enorme segredo escondido naquela casa, algo de que o João e eu tínhamos sido mantidos deliberadamente na ignorância. E o segredo devia ser grandioso para que os meus sogros se humilhassem a aturar a Mafalda e tivessem pavor de que o João nos levasse para uma casa arrendada. Não me atrevi a ficar a ouvir mais tempo com medo de fazer barulho. Voltei para o quarto sem a água, tranquei a porta e encostei-me a ela, com as mãos geladas. O João dormia, com o cansaço vincado no rosto. Olhar para o meu marido encheu-me de inquietação. Todos diziam que o Pedro tinha fracassado, que a Mafalda era uma vítima inocente com o marido preso. Mas aquela conversa destapava um buraco negro. Havia uma soma avultada de dinheiro em jogo. Dinheiro que os meus sogros queriam segurar a todo o custo e que a Mafalda devia estar a esconder. Nós os dois fomos postos à margem como tontos inocentes. Deitei-me, mas não fechei os olhos. As bochechas ainda doíam, mas um mal-estar maior preenchia minha mente. O episódio do alguidar e das chapadas não era um caso isolado. Era a ponta do iceberg. Sob a cortina de lágrimas e proteção à recém-mãe, escondia-se um segredo sujo que poderia destruir aquela casa para sempre. A partir dessa noite, comecei a ver a dinâmica da casa de outra perspectiva. Antes, achava que a Mafalda era só uma dondoca habituada aos luxos, que se recusava a cair na real. Agora sabia que por detrás daquela fachada havia algo mais. Não disse logo nada ao João. Ele tinha acabado de bater de frente com os pais e devia estar a remoer a mágoa. Queria confirmar primeiro as minhas suspeitas. Nos dias seguintes, mantive a minha rotina de trabalho. Mas sempre que estava em casa, observava a Mafalda silenciosamente. Ela continuava a vitimizar-se o dia todo, que a vida era dura, o marido na cadeia e que nem dinheiro tinha para comprar um bom leite artificial para o menino. Curiosamente, as coisas que ela usava contradiziam a conversa. Os cremes de rosto que deixava na casa de banho eram de marcas que só via as minhas colegas mais endinheiradas do call center usarem, custando uma fortuna. As fraldas do bebê eram importadas, o triplo do preço normal. No início, achei que podiam ser os pais dela a ajudar. Mas um dia de manhã, ao trazer a roupa do estendal, vi que no pulso da Mafalda brilhava uma pulseira de ouro nova. Parei por segundos. Ela puxou rapidamente a manga do casaco para esconder a joia e atirou-me um olhar cortante. O que estás a olhar? Nunca viste ouro? Mantive a compostura e respondi. Só reparei que era bonita. Ela sorriu desdenhosamente. Há coisas que só as pessoas com sorte conseguem manter. Não é qualquer um que as compra só a trabalhar o mês inteiro. Senti o sangue a gelar, mas não respondi. Aprendera que, com a Mafalda, o silêncio era a melhor arma. Ela estava a ostentar. Reclamava de pobreza, mas tinha cremes de luxo, ouro novo e fraldas caras. A dona Fátima fingia que não via. O senhor Antônio igual. Toda a gente fingia que aquilo era normal, ignorando os meus olhos e os do João. Dias depois, o telemóvel antigo da Mafalda foi substituído pelo último modelo do mercado. Via no sofá a instalar as aplicações enquanto a dona Fátima olhava para o neto a sorrir. O ecrã é rápido, filha. A Mafalda respondeu sem piscar os olhos. É, Fátima. O velho estava tão lento que me irritava.
Na cozinha, ri-me para mim mesma. No dia anterior estava a chorar por causa do leite em pó. E no seguinte tem o telemóvel mais caro da loja. E ninguém piscou o olho. Comecei a reparar nas encomendas que chegavam à casa. Quase diariamente os estafetas tocavam a campainha. Traziam caixas de leite premium, aquecedores de biberões, roupas de bebê com as etiquetas a marcar preços exorbitantes. A Mafalda assinava tudo à pressa e escondia-se no quarto. Quando lhe perguntava algo, dizia secamente: "São as minhas amigas que mandaram presentes", mas o olhar nervoso e rápido que ela lançava desmentia a naturalidade da frase. Numa tarde, como estava de folga, cheguei à casa mais cedo. A dona Fátima tinha levado o neto a passear para mostrar às vizinhas, e o senhor Antônio estava no café. Assim que abri o portão, vi um estafeta junto à porta da rua, com um volume volumoso envolvido num saco de plástico preto. A Mafalda saiu de casa com um boné enfiado na cabeça e uma máscara no rosto. O estafeta perguntou em voz baixa: "Dona Mafalda? É uma encomenda do Nuno." A Mafalda fez um gesto brusco para que ele se calasse e enfiou-lhe uma nota na mão. "Para a próxima, ligue-me antes e não fique à porta à vista de toda a gente." O homem acenou e arrancou na mota. Encostada ao portão entreaberto, vi tudo. A Mafalda virou-se com a encomenda preta e viu-me. O seu rosto ficou lívido. "Desde quando é que estás aí?" Fingi naturalidade. "Acabei de chegar." "Foste comprar o que vem tão embrulhado?" A Mafalda apertou o embrulho contra o peito. Coisas de criança, tralhas. Dito isto, fugiu para o quarto e trancou-se. O clique da fechadura foi perceptível. No quintal, o meu coração começou a acelerar. Coisas de criança embrulhadas em sacos pretos opacos, e mandar um estafeta ter cuidado e pagar para que se despache? Nessa mesma noite, após o jantar, fingi que andava a arrumar a mesa da sala por mais tempo. A Mafalda pensou que eu já tinha ido para cima e ficou a falar ao telemóvel no quarto. A casa estava num silêncio absoluto, pelo que ouvi partes da conversa através da porta. "Sim, já recebi. Não me ligues a estas horas, tem calma." "Sim, o resto da mercadoria ainda ninguém descobriu." Parei de esfregar o pano na mesa. O resto da mercadoria. Senti arrepios. O Pedro foi detido por contrabando de tabaco. A família sempre garantiu que tudo tinha sido apreendido pela polícia judiciária. O que raio era o resto da mercadoria? Era dinheiro vivo? Mais contrabando que não foi apanhado? Dei um passo ligeiro em direção à porta do quarto dela, mas nesse preciso instante, a porta abriu-se de rompante. A Mafalda estava lá, de telemóvel na mão e com um olhar fuzilante. "O que estás a fazer aqui à escuta?" Levantei o pano com calma. Estava a limpar os móveis. Pensei ter ouvido o menino a chorar e vim verificar. Ela fitou-me durante 3 segundos. Depois desligou a chamada na cara da outra pessoa. "Não te rales. A partir de agora não andes a rondar o meu quarto." Virei as costas, mas soube logo ali que tinha descoberto o ninho de vespas. A Mafalda não era só uma cunhada paranoica e mimada. Ela estava envolvida. Ela sabia de coisas do Pedro que ainda ninguém tinha descoberto e que as autoridades não sabiam. Uma semana depois de ter ouvido a conversa de que se a Mafalda fugisse o dinheiro estava perdido, a empresa mandou o João numa viagem de negócios de 2 dias até ao Porto. Normalmente, quando fazia estas deslocações, ele apenas me dizia para trancar bem a porta e alimentar-me bem. Mas desta vez, ele ficou a olhar-me longamente antes de sair. "Não estou seguro em deixar-te nesta casa agora." Tentei sorrir para o acalmar. "Não te preocupes. Vai focado para o trabalho. Se acontecer algo, ligo-te logo." O João continuava com o sobrolho franzido. Talvez o próprio instinto dele o estivesse a avisar que o ambiente estava a ficar insustentável. Aconselhou-me a evitar os pais e a Mafalda. E antes de puxar o trolley, disse-me algo que me aqueceu a alma. "Não te esqueças de uma coisa. Digam o que disserem. Tu não fizeste nada de errado." Acenei. "Vê." Lu sair pelo portão fora, deu-me um aperto no peito, uma solidão sufocante. Bastou 1 hora de ausência do João para que as máscaras voltassem a cair. A dona Fátima deixou as reservas de lado. Ao passar pelo corredor onde eu estava a dobrar roupa, disse em voz alta: "Há pessoas que têm uma vida boa e não sabem agradecer."
comem e dormem à custa dos sogros e ainda passam a vida de trombas. Não lhe dei troco. Percebi a provocação. Ela só queria que eu lhe respondesse torto, para poder ligar ao João a queixar-se. A Mafalda ficou ainda pior. Ao almoço, pousou os biberões do bebê no balcão da cozinha. Inês, lava-me isto, dói-me o pulso. Olhei para o pulso dela, que na noite anterior estivera a teclar furiosamente no telemóvel novo, e disse: lavas tu os biberões do teu filho. Eu vou despachar-me para ir trabalhar. A Mafalda escarneceu. Só porque o teu marido te defendeu ontem, já julgas que és a rainha de Inglaterra? Não ripostei. Estavam a tentar esgotar-me a paciência para me forçar a sair dali. Se eu saísse daquela casa, o segredo deles ficava blindado a 4 paredes. Mas à tarde as pressões agravaram-se. A dona Fátima espalhou uns folhetos imobiliários em cima da mesa. Esta casa tem demasiada gente. Vocês são jovens, têm trabalho, deviam alugar o vosso próprio espaço. O menino e a vossa cunhada precisam de sossego e privacidade. Fiquei petrificada. Ao longo de anos, eu e o João pagávamos grande parte das contas deles. E agora, de repente, eu era o lixo a ser descartado. A Fátima está a dizer que nos quer fora daqui? Ela alisou um dos papéis. Não estou a expulsar ninguém. Mas se tiveres juízo, percebes. Uma mulher ajuizada sabe que há momentos em que é melhor dar o lugar à família principal. Ri-me para dentro. Os estalos tinham falhado. As pressões também. Agora partiam para o despejo direto, mas as coisas mudaram de rumo naquela mesma noite. Eram cerca das 8 e eu ia sair para o meu turno. Ouvi o som de um carro a travar junto à porta. Não era um vizinho e não era o estafeta do costume. Bateram de forma autoritária. O senhor Antônio foi abrir. Eu estava no topo das escadas. O que vi gelou a casa inteira. 2 agentes da Polícia Judiciária, PJ, acompanhados por um polícia da esquadra local, entraram na sala. A dona Fátima petrificou com o bebê nos braços. A Mafalda saiu do quarto e, assim que os viu, ficou mais pálida que a cal da parede. O agente da PJ perguntou calmamente: Dona Mafalda? Ela encolheu-se a tentar parecer calma. Sim, sou eu. O que se passa, senhor agente? Ele abriu um bloco de notas. Ultimamente, tem tido contato com um indivíduo de nome Nuno? Recebeu alguma encomenda em nome dele? Depois de o seu marido ter ido cumprir pena no estabelecimento prisional, houve mais alguém a remeter-lhe quantias monetárias ou embrulhos suspeitos? Cada pergunta era uma chicotada de realidade num lago que eles tentavam manter sereno. A Mafalda gaguejou. Não sei de nada. Não me lembro. São só presentes de amigos para o bebê. Os polícias não gritaram, nem fizeram qualquer detenção. Apenas anotaram as respostas confusas e deixaram uma advertência clara. Disseram que estavam a rever diligências ligadas ao processo do Pedro e que ela poderia ser chamada para ser interrogada a qualquer momento na sede da PJ. Saíram e a porta fechou-se. A Mafalda quase desabou no sofá. A criança, assustada, começou a berrar. Pela primeira vez vi a minha sogra sem qualquer compostura. Ela olhou para a Mafalda com um pânico indisfarçável. O que é que eles queriam saber sobre o Nuno? Tu disseste-me que já estava tudo tratado e escondido. A Mafalda desatou num pranto desesperado. Eu não sei, mãe. Não sei. Devem ter aberto a boca no outro lado. Se eles encontram aquilo, eu estou morta. Eu, parada nas escadas, tinha as mãos a agarrar o corrimão com força. O Nuno, o saco preto, a mercadoria que faltava. Tudo encaixou na minha cabeça. E a dona Fátima ergueu os olhos e viu-me no cimo dos degraus. Não me atirou pratos, nem me mandou embora. Pôs o bebê a dormir na alcofa, subiu a escadaria a correr e entrou no meu quarto de rompante. Com os olhos vermelhos do choro, aquela mulher soberba agarrou-me as mãos. Inês, a voz dela era um lamento rouco. Não saias desta casa. Por favor, eu imploro-te. Fiquei sem chão. Era a primeira vez que a ouvia pronunciar um por favor dirigido a mim. Horas antes, exigia-me o despejo. Dias antes tinha-me enfiado 2 murros verbais e 2 estalos na cara, e agora agarrava-se a mim como a uma boia salva-vidas. Puxei as minhas mãos bruscamente. Fátima, tens medo que eu saia de casa? Ou tens medo daquilo que eu ouvi e sei? Ela calou-se, e os seus lábios tremeram.
Aquela pausa revelou-me tudo. A família estava à beira de um abismo gigantesco, tão grande, que a minha presença nela já não era apenas como nora indesejada. Eu passara a ser o escudo humano de um crime oculto. O João voltou ao fim da tarde do terceiro dia, debaixo de um grande aguaceiro. Ouvi a fechadura destrancar e vi o casaco dele ensopado da chuva. Noutras ocasiões, a dona Fátima corria a dar-lhe atenção. Hoje, estava sentada a olhar para o teto, paralisada. A Mafalda passara a vida trancada à chave no quarto. O João pousou a mala e sussurrou: "Passou-se alguma coisa na minha ausência?" Olhei para a mãe dele. Estava de ouvidos espetados para ouvir a conversa. "Sobe, muda de roupa. Eu já te conto tudo." O João não questionou, subiu em silêncio. Assim que fechamos a porta, desatei a falar. Contei a vinda da PJ, as perguntas sobre o Nuno e os pacotes, a conversa escutada atrás da porta, o choro ensurdecedor e a Fátima a suplicar-me de joelhos para eu não ir embora de casa, com o folheto imobiliário esquecido na mesa. O João ouviu tudo, em silêncio absoluto. O maxilar dele cerrou. Custava-lhe ouvir. Era a família dele. Apesar de tudo o que lhes faziam, a revelação de um esquema sujo daquele calibre é um duro golpe. "Estás a dizer a verdade, Inês?" murmurou, exausto. "Se isso é verdade, por que raio os meus pais são tão displicentes a guardar segredos?" Abri o telemóvel e mostrei-lhe a lista de datas e horas em que a Mafalda recebeu os sacos do estafeta Nuno. "João, eu espero que isto seja só a minha imaginação, mas a judiciária já cá veio bater à porta. E por que é que a tua mãe de repente tem pânico que nós saiamos de casa?" O olhar de dúvida do João transformou-se em puro alerta. "Deixa estar. A partir de hoje não forces o assunto. Se o que dizes for verdade, isto não é uma mera quesilha familiar. Vai muito para lá disso." Nos dias seguintes, o João estava mais atento. Não confronou a família. Observou. Certo dia, ao final do dia, o senhor Antônio pediu ao João para arranjar uma ventoinha estragada no quarto dos pais. A ventoinha estava a fazer demasiado ruído, e o meu sogro era demasiado forreta para comprar uma nova. A dona Fátima tinha levado o neto a ver televisão e o senhor Antônio foi para a rua. Estava a arrumar a louça na cozinha quando ouvi o chamamento quase imperceptível do João. "Inês, sobe rápido." A voz dele falhava. Subi as escadas 2 a 2. O quarto estava vazio, o João ajoelhado junto à antiga mesa de cabeceira de mogno, com a última gaveta atirada para fora. Ele olhou para mim e apontou. Debaixo de um velho jornal que forrava o fundo da gaveta, havia uma caderneta bancária embrulhada num saco transparente. O João pegou nela a tremer. Quando a abriu, ficamos os dois paralisados. O saldo no fundo da folha era de mais de 80 mil euros. 80 mil euros numa conta a prazo, numa casa onde choravam por 10 euros de despesas de luz e por causa da canja. O choque maior não foi o número, foi o nome escrito na caderneta. A conta bancária estava em nome de Mafalda. O João ficou branco. Abriu na página da data de abertura de conta. Tinha sido aberta escassos dias depois da detenção do Pedro. O João mirou a caderneta. As veias dos braços pareciam rebentar de fúria e frustração. Afinal, tinhas razão. Não fui capaz de exalar uma palavra. Milhares de vezes os meus sogros fingiam pedir empréstimos para as contas da farmácia, que a Mafalda nem leite podia dar ao bebê, que a vida era madrasta, que tinham dívidas enormes e o banco os sufocava. E, contudo, ali estavam 80 mil euros. Estavam na sua pose de vítimas quando, na verdade, tinham debaixo do colchão uma fortuna criminosa. Eles exploravam a nós, o João a trabalhar honestamente, enquanto protegiam as fortunas ilícitas do Pedro a todo o custo. O João encostou a cabeça à madeira da gaveta. Nunca o tinha visto tão destruído. E, com uma voz quebrada, declarou: "Sempre achei que os meus pais beneficiavam o Pedro por ele ter um feitio mais falador, ou por lhe terem dado o primeiro neto da família, mas havia dinheiro envolvido. O tempo todo houve dinheiro sujo envolvido." Fotografou todas as folhas daquela caderneta com o telemóvel e colocou as coisas exatamente como as tínhamos encontrado. "Ainda não é a hora de estourar a bomba. Se formos lá abaixo dizer isto, eles escondem e fazem de conta que nunca aconteceu." Concordei.
O João não parecia atônito. Parecia finalmente o homem que descortinava as sombras com uma determinação fria. Antes de sair daquele quarto de casal dos pais, fixou o olhar naquele móvel sujo e disse-me: se há crimes cometidos por baixo deste teto familiar, eu próprio os arrasto para a claridade. Não te permito mais uma ofensa. Eles tentaram defender uma fortuna suja. Eu defenderei a nossa honra. Ao descobrir a caderneta com os 80.000 euros na posse e no nome da Mafalda, a tensão do ambiente cortava-se à faca. Eu via a Mafalda como uma predadora encostada à parede. Ela pressentiu que andávamos calados. Percebeu que o João a observava sempre que ia aos recados, que os telemóveis soavam nos quartos fechados e nós ignorávamos. Quando os mentirosos se sentem encurralados, atacam a mínima ameaça. Antes de conseguirmos encontrar algo que os ligasse diretamente à rede de contrabando ou que lhes causasse a queda final, a Mafalda engatilhou a sua arma para se livrar de mim. Foi de manhã, num dos meus dias de folga do call center. Estava em sono profundo quando a casa estremeceu com um berro infernal. Meu Deus, o meu ouro! Roubaram-me o ouro todo. O grito foi tão violento que eu e o João demos um pulo na cama. Saltamos para o corredor. A Mafalda chorava no chão do patamar de cima, descabelada e de pijama, segurando uma pequena caixa de joalharia em veludo vermelho, escancarada e oca. A dona Fátima, no corredor, tinha os olhos a faiscar. O senhor Antônio tinha largado o rádio aos solavancos. Que estrondo é esse? A Mafalda tremia convulsivamente. Pai, o meu ouro. A caixa está vazia. A pulseira do bebê, a minha aliança, os meus cordões de ouro, as minhas medalhas antigas. Havia ali milhares de euros. Levaram-me tudo. A dona Fátima fez um compasso de mira brutal. Nem demorou meio segundo. Focou-me com um sorriso vitorioso cravado no rosto raivoso. Desde que esta desgraçada pisou a nossa família, nunca nos desapareceu nada. Mas desde a grande birra de há 2 semanas. Aquelas palavras atingiram o objetivo final. Eu não tive tempo de abrir a boca antes de ela dar 2 passos e apontar-me o dedo no nariz. Diz-me a verdade, Inês. Foste tu, não foste? O João agarrou o braço da mãe com força para a afastar de mim. Mãe, que estupidez é essa? Onde estão as provas que atiram essas mentiras sobre a minha mulher? Ela cuspiu a resposta. Provas? Quem é que camora? Eu e o pai velhos, a Mafalda no resguardo do bebê, e tu fora de casa na oficina, horas a fio. Nunca entrou aqui nenhum assaltante. As peças criaram pernas e foram dar a volta pelo bairro. A Mafalda berrou entre ais. Inês, eu juro que se tu passas privações, tu vinhas ter comigo. Não roubavas a fortuna e as memórias sentimentais da minha vida. Tudo o que resta do meu marido. Tudo o que me deixaram. As lágrimas banhavam o teatro da cunhada. Agarrava-se à caixa, simulava vertigens. Fosse uma situação que nós desconhecêssemos as suas artimanhas, o teatro venceria o coração de qualquer agente da autoridade. Mas o senhor Antônio decidiu julgar logo em praça pública. Se não tiveres telhados de vidro, permites uma revista imediata ao vosso quarto. Se tiveres inocência em ti, abres as portas. O João recusou veementemente. O nosso quarto não será vasculhado por devaneios teus, pai. Onde está o vosso respeito por nós? O sogro ignorou a palavra do João. A casa é minha. Esquadrinho os milímetros da minha propriedade que eu quiser. Ou vão cobrir o roubo. Cerrei os punhos. Vi os risos dissimulados no pânico da Mafalda. Agarrava-se à barriga pós-parto, com ar fraco, mas os olhos bailavam nas suas pupilas para verificar a minha derrocada no cenário orquestrado. Afaguei os braços do João para o soltar e avancei. Revistem à vontade. O João desesperou. Mas eu já conhecia a jogada. Ninguém inventa mentiras desta escala, a não ser que as tenha preparado no detalhe para que resultassem. Se lhes barrasse a porta, a calúnia faria o meu julgamento eterno em praça pública. Entramos no nosso pequeno quarto. Um espaço com cama à minha mesa, um roupeiro liso e uns armários. A dona Fátima ignorou todos e abriu portas de roupeiros sem delicadeza. Revistou cestos e caixas de arrumação de inverno. O meu João intervinha, mas eu bloqueei. Até que a Fátima chegou a uma última gaveta baixa com blusas polares de inverno e puxou do meio uma bolsa preta. Agarrou nela,
Despejou o interior do invólucro pesado e, pimba! A caixa de veludo, igualzinha àquela de onde se lamentava, bateu no chão com estrondo. O ouro faiscou ao som da queda, anéis, alianças, pulseirinhas douradas. À prova, a Mafalda uivou para os ares. Foi ela, vez Fátima, eu não estou louca. Odiava-me porque eu tinha ouro. Detestava que o meu filho recebesse ofertas ricas de batizado. Esta mulher roubou-nos as sobras para nos deixar sem sustento e apunhalou a nossa dor de ver o Pedro preso. A dona Fátima voltou a virar-se e cuspiu os versos do ódio. Agarra as malas. Lixo de gente que come e dorme com os patrões e rapa a carteira quando eles viram as costas. E pensas que safavas isto a dizer ao teu maridinho que andas cansadinha. É sórdida. Eu fitei tudo num grande silêncio. Um plano de aniquilamento moral que corria risco de ter chamado as autoridades para me humilhar e dar um fim aos bisbilhoteiros lá de casa. Fui apunhalada na calada da noite por uma mulher que nem as cuecas do rabo queria lavar. A cena dramática das condenações corria, mas a dada altura o cenário estalou porque o João começou a rir-se. Um riso abafado, gélido, cadenciado, como um martelo a descer o corredor. Todos calaram o choro falso e a indignação perante o som atípico daquele desfecho tenso. O João tirou tranquilamente o seu telemóvel do bolso. Avançou na direção da Mafalda, os olhos cortantes como estilhaços, e asseverou: vais difamar a esposa do meu peito, mas acho que foste burra de me esquecer a profissão. O meu trabalho não é consertar meros televisores. Instalaste o ouro todo sem sequer olhar para o teto, onde instalei uma câmara de vigilância remota escondida esta mesma semana. A palidez desceu do alto da face de Mafalda até os artelhos dos pés, num espasmo. O rosto de branco cor de cal misturado a uma gagueira, ao mesmo instante que atirava ao chão os berloques que exibia no seu falso choro. Olhei para o João abalada. Eu ignorava a lente invisível na nossa alcova. Depois dos 80.000 euros descobertos, o João armadilhou a nossa única defesa daquele abismo da corrupção moral que habitava entre quatro paredes da casa familiar. Aquele olhar resoluto não desviava. Eu deixei de ser a acusada no canto da vergonha. Os dados mudaram de rumo a nosso favor. O silêncio do pânico ecoou pelo quarto adentro. A dona Fátima, que erguia os braços com altivez a apontar para nós, recolheu as garras, paralisando na sua própria pose envenenada. O senhor Antônio tinha uma tremedeira nos cantos da boca e observava para trás. O telemóvel iluminava uma luz branca, e o João apontou para que toda a gente visse a tela inteira com máxima nitidez. E por que não telefonam logo às autoridades? O roubo de alto valor de ouro justifica a GNR. Ou não? Antes da chamada, observem atentamente este vídeo do ecrã de televisão Família. No ecrã brilhante apareceu a divisão num ângulo superior e claro por infravermelhos. Às tantas da manhã, com a casa abandonada porque eu e o João andávamos fora da alçada das camas, a porta que cede no meio silêncio do corredor escuro, de roupão vestido rosa claro que, fatalmente, ainda vestia no corpo perante eles na nossa humilhação matinal. Era ela. Vê-se perfeitamente o andar da recém-nascida mamã de rabo arrastado. Verificava as ombreiras para a vizinhança exterior e enfiou a caixa na mala preta sem remorsos pelas malhas de lã, acima a esconder com toda a precaução a manobra, para que ninguém adivinhasse. A Mafalda, que diz nem se levantar que as forças lhe caem ao pó para tarefas de rotina, arrumava o quarto como a profissional das limpezas de luxo, saindo ligeiramente como entrada. O quadro dramático na vida real era de cinema. O senhor Antônio encostava a cara na frincha à visão e a dona Fátima não esboçou mais um pingo de energia. Olhei fixamente nos olhos a Cobatá! Então chamamos a Guarda Nacional Republicana para a acusação e julgamento dos meus roubos e perguntei sussurrada como vento letal. Chamamos a Guarda Nacional Republicana para a acusação e julgamento dos meus roubos? Diz-me, Mafalda, qual a decisão para esta hora em diante? Ela descaía do seu posto, o peito agitado, e num timbre de quem foi amarrado vivo, suplicava atordoada. Podes. O meu erro. Deitei uma caixa pelo engano que o escuro fez da casa. Não estava nas minhas perfeitas posses pós-nascimento com os meus tratamentos do meu médico. E entrei pelo erro nos teus armários,
O esquecimento atraiçoou-me a mente a procurar um agasalho. O João cortou-a a meio. A mentira que exalas faz-te apodrecer. O teu aposento de luxo fica nos antípodas desta mesma habitação. Fizeste um passeio propositado de mala e sacola. Queres enganar as autoridades do crime de invadir o nosso dormitório para a armadilha da nossa moral social? E eu que esperei pelo que vinha. Puxou logo a gravação de áudio do telemóvel noutro ponto e abriu nos graves do altifalante, que disparou para todo o lado os mesmos tons da senhora acamada dias antes. Já despachei a Inês. Vai parar com tudo no meio do relento do lixo, vão escorraçar, lá quando descobrir o ouro com os polícias lá embaixo, para ver ela afundada nos esgotos todos do bairro, que as cuscas de cada praça adoram, a ela e ao coitadinho do desgraçado do João, puseram-se contra a nossa parede, os desgraçados. Tudo parou de rodar nas águas lodosas. O silêncio absorveu como vácuo no nosso reduto dos quatro. A voz e o ego sádico revelado estilhaçou o pedestal do coitadinho perante a sua Fátima e Antônio cegos no engano dela. A criança guinchava pelo tédio noutras alas, mas as caras deles ficaram em choque no meio dos planos obscuros que nos atiraram ao fogo. Um plano delineado com extrema frieza, onde não entra a carência materna dos sentimentos afetivos, mas a sede de destruição pela ganância pura. O João meteu o objeto na calça de fato de treino. Falou gélido o suficiente para apagar um verão. Das duas, uma. Deixa de brincar com as pessoas desta casa e fecha o discurso das vitimizações falsas e choro. O vídeo sairá desta casa no próximo passo em falso e não me hesitará os dedos. Se tocarem um grama na Inês, com acusações de tretas de velhas de beco e vizinhas falsas, levarei o veredicto pessoal do crime com testemunhos gravados perante o tribunal, sem compaixões das tuas tretas pós-maternidades que mancham os outros. Coloquei o meu peso nas sapatilhas. Não ia acuar aquelas ameaças e a sogra opressora. Eles armadilharam e a forca ficou em seus ombros sujos de prepotência. Eles fecharam as garras com as suas farsas reveladas, mas eu suspeitava do grande elo perigoso atrás de tanto medo e da necessidade louca de eu não descobrir do porquê o ouro seria motivo principal. Ao ouvir a sentença do meu marido de frente com os três, as posturas e a choradeira falsa caíram ao lixo. A Mafalda, de mãos encardidas, soltou as culpas das joias esquecidas, tentou contornar para as doçuras e remorsos dos parentes aflitos daquela noite assustadora de escândalo familiar. Inês, eu perdi a razão, mas sabes as pressões que um marido acorrentado ao estabelecimento prisional nos criam. Juro por tudo que o nervo toldou as razoabilidades. Posso apagar todas estas culpas hoje perante a ti. Eu e o meu marido ignorávamos os choros de falsa esperança de absolvições que os cínicos oferecem nos piores desastres. Se houvesse brecha nas leis, eu passaria pela pior escória criminosa que a Almada alguma vez registrara na humilhação de ser expulsa, como vagabunda, por uma algibeira de bijuterias douradas roubada ao luto de um criminoso. João, podes calar as artimanhas com ela e passar as questões. Eu percebi as culpas das minhas ações irrefletidas e a perturbação de instabilidades encerra o palco desta nossa briga. Fátima implorava a Mafalda em espasmo e olhar cabisbaixo, sentando na cama sem folga de moralidade. O João atalhou o senhor Antônio no momento-chave da farsa total. As tuas joias são farrapos no meio do que tens espalhado, porque hoje falaremos abertamente do livro, em conta que escondes ali nas tuas posses, na cômoda principal da minha mãe, num montante ilícito acima de 80.000 euros, não justificados do trabalho do nada. Quero clarificações das transferências monetárias antes do meu encerramento final destas histórias. O senhor Antônio recuou ao som das avultadas dezenas de milhares, saltando pelo instinto dos cães que cospem a ameaça real das posses alheias descobertas. O que dizes com a minha gaveta? Vasculhas o sagrado das posses particulares de teus velhos progenitores e invades, sem clemências, o patrimônio. Tu passaste da linha, estás cego. O João encolheu os ombros. A revolta que tinha foi afogada com verdades cristalinas ao dispor de o mostrar a todos. A face da miséria perante um saque sem tamanho feito no seu coração, em troca de crimes familiares. Reclame antes das aldrabices e não da minha reles tentativa de arranjo do rádio no vosso quarto de idosos,
onde a gaveta bloqueada se atravessou aos meus reparos e caiu na minha total ignorância os cifrões de milhões camuflados nos rodapés falsos de revistas velhas e no seio do filho submisso esmifrado para trocos miseráveis quando possuem palácios virtuais perante os bancos. Desmistifique-me as dúvidas desta fortuna do contrabando do meu irmão preso, que se aloca e assenta, nome exclusivo a Mafalda, na segurança financeira, em detrimento do resto da população de sofredores do caso e dívidas ocultas. Exibi do meu ecrã as fotocópias todas do titular da banca e somas totais do aforro escondido que se abrira 2 dias a par das grades dos calabouços do Pedro sem mais nada. Explique, então, o montante cai-lhe das árvores aos pés, no pior luto das posses, onde nada ficou dito sobre desfalques de capital do contrabando escondido nisto. A Mafalda tremia na cadeira, tentou o baloiço defensivo, mas não teve onde. Arrastou-se e vomitou, engolida na pior saliva. O dinheiro era empréstimo. Os meus progenitores mandaram do suor do seu esforço para proteger a sua filha sem sustentos. Eu não sabia. Só era de minha parte da casa. Sorri nos seus embaraços da ignorância calculada a toda a volta da minha sanidade da audição na noite furtiva, e murmurei-lhe firme perante a cara de asco e repulsas. Sogra Fátima, explica à tua nora, se é a sua família que mandara fortunas para contas ocultas, qual o pânico absurdo confessado na madrugada anterior em manter presas as noras aos 4 cantos do quarto onde proferiste. Se a miúda se larga daqui o dinheiro, desaparece de mãos nas suas posses. Eu exijo transparências. Por que esta fraude das fadas boazinhas sem nome? Na cegueira e ansiedade o coração trai. A dona Fátima, que viu os seus pesadelos virem a público dos segredos expostos, não evitou, e disparou perante a confusão. Esse dinheiro de aforro foi das labutas do meu Pedro e das suas remessas ilegais que ele angariou longe da justiça, para ti, que eras a coitada a salvo e, por grávida, imune das garras policiais, ao fisco das fortunas ilícitas na data, um soco no próprio estômago. O segredo estava cravado. A Fátima, no seu descuido de terror, deitou abaixo a Mafalda. O João ficou mudo nas portas, e os silêncios que não se encobriam matavam todos os panos de vítima sem regresso. O João estalou na dor profunda e olhou sem fé as imagens. Acabaste, Fátima, a dizer a podridão nua e crua na minha cara de palhaço, a dizer dos contrabando tabagistas e ilícitas quantias, na defesa e escrutínios cegos do Pedro, para não perderei fatias dos troféus ilegais nas contas bancárias, que vos dão ar de príncipes à nossa exploração moral e monetária diária. E o senhor Antônio fechava acordo sem dizer pio a PJ, com desfalques camuflados, para no caso disto correr com vítimas falsas nos tribunais. A dona Fátima atalhou a tremer e a deitar culpas cegas na cara atarefada aos choros, sem destino. Sou a tua mãe. Protegi o herdeiro que nos deixou a cria para proteger a fúria sem nada. Deixar a descoberto as somas ilegais era condenação dupla. As poupanças dele não iam às bocas sujas dos impostos dos outros que ficaram. E pus na inocente. O sorriso gelou o ar do meu marido de ponta a ponta nas raízes. Então tu defendes com mãos de sangue as mentiras em tribunal das máfias, mas a rapariga da nora em tua casa, que chora suor de trabalhos forçados, dás 2 estrondos na cara à frente de gozos falsos de recém-nascidos do teu imperio sujo, e atiras no crime e acusações, porque achas que a pobreza não é humana para respeitar a tua ganância por cima do lixo. Não esperava essa condenação cruel que escolheste, Fátima. O pânico abriu de rompante no senhor Antônio, atirando o punho às pernas tremidas que se espalhava nos discursos da falência iminente do império dos descalabros da sua prisão domiciliária, exigindo caladas nos mortos-vivos de seus calados crimes, sem retorno e silenciamento dos nossos protestos e descobertas sob juras severas e despedimentos dos seus muros do inferno, em caso do desacato ao chefe patriarca, que fingia moral nos nossos deveres financeiros que nunca parou de espremer. O João de coração partido só exclamava sobre como a verdade não ficava refém de quem escorraça a casa. A justiça vem dos ventos invisíveis do exterior, quando a própria carne corrompeu todas as saídas no escuro das 4 paredes dos hipócritas. Quando os ânimos rebentaram os elos, a senhora viúva virtual aos gemidos da Mafalda
disparou as acusações sobre os infortúnios a ela depositados, onde os velhos os aliciaram na salvaguarda dos aforros criminosos, como cobardes nas sombras, enquanto gozavam a impunidade, como se santos se tratassem aos olhos dos infortúnios, onde os desgraçados de todos os males atiravam a bomba entre as gerações nas desculpas de quem acobertou e fugiu dos deveres judiciais perante os perigos reais. O cenário degradava aos laços falsos criados, aos interesses corruptos, em cima de 80.000 ilusões na mesa, que destruiu vidas familiares num abrir-piscar. A Mafalda expôs ao ódio extremo que Fátima e Antônio eram cobardes na calada das tricas mentirosas sobre a justiça, onde encostaram a mulher do filho na conta choruda das apreensões do tabaco, a chantagear as vidas pela coação e mentiras, e com promessas vazias ao silêncio. Fátima uivou que salvava o seu clã perante tubarões cruéis das cadeias a salvar a nora. A Quesília escalou nas verdades atrozes, em que o silêncio cedeu ao choro, porque afinal a fortuna a retalhar pela podridão ditava a ganância mútua perante quem pagou a conta das algemas. Nós observávamos atordoados, num espaço em Almada, a casa em luto de amor corrompida com fortunas e fumo ilícito, e que de moral se desvanecia no pântano cego. Tudo era teatro onde nós não tínhamos passe VIP, e as desculpas para a arrogância eram moedas fáceis que eles amaldiçoaram com acobertamento das autoridades, sem retorno e sem final na amargura, cega e mentiras das mães sobre choradeiras e falsos resguardos das roupas sem dono na sala de estar a pedir, estalos nas noras submissas por causa de migalhas ilusórias. O João concluiu abalado perante tamanha baixeza familiar de que o pedestal erguido nos escombros na sua vida modesta, afinal fora alimentado de falsidade, traições civis e dinheiro em tabacos contrafeitos, e o desprezo familiar escondido das algemas de uma vida criminosa do Pedro, que atirou fardos cegos na paz, caseira sem retorno, e culpas nas culpas, não partilhadas onde os fracos sofrem-os, lixos podres não apanhados das buscas do processo, que os incriminavam sem escapes agora expostos nas chamas abertas, que rebentou o vaso da casa por invejas falsas às correntes das pratas roubadas, nas quesilhas infundadas das calúnias armadas. O silêncio fúnebre regressou ao estalar das cinzas das lágrimas mentirosas, que nada explicavam dos horrores vividos, onde apenas os cobardes restavam. A Fátima e Antônio não reagiam, e a Mafalda só temia os ecos finais do dia fátuo perante as confissões expostas da sua corrupção. De súbito, ouvimos a campainha do portão exterior a bater em latão velho, e o toque de correio chamou do silêncio os moradores perante a desgraça real, alheio aos prantos. Entrega registrada. Correio do estabelecimento prisional para o senhor João. O João gelou num relance, aceitou o correio castanho de logótipos nas abas e sinetes das trancas da lei, em papel fechado pelo selo. A dona Fátima queixou nos bicos dos pés, cravando as mãos da esperança, cega nas verdades, perante a correspondência do prisioneiro ausente, que a salvava aos choros finais. Carta do Pedro: deixa as mãos na minha posse de mãe e do filho. O João ignorou com frieza, destacou o selo e analisou o papel rasgado com o seu remetente do Estado e puxou folhas de escrita rala do recluso. O rosto mudou o brilho nos segundos e, com solenidade, ditou e recitou em alta a verdade daquelas paredes e da prisão aos seus, de alma fraca. O Pedro escreveu as mágoas perante os parentes aflitos e as suas falsidades cegas entre lutas ao capital, e revelava em bomba os mistérios que restavam sem fechos, aos descalabros familiares entre esposa e progenitores, em ganâncias ocultas aos cifrões cegos da cadeia, onde eles encobriam desfalques da apreensão na ilusão, que era o fim das quantias da sua falência criminal, revelando a verdade e a mentira da fortuna perante a própria cara. Os 80.000 nos depósitos apenas era a folha solta das fortunas, nos pacotes falsos das buscas não ocorridas. O grosso estava na conversão à moda antiga do ouro escondido na casa da penhora no apartamento, antes das algemas ditas a tempo. Confiou nos progenitores para protegerem as suas quantias aos netos, recém-filhos com amor, mas o dinheiro e as fortunas chamam demônios entre lobos de paredes, sem amor de avós, perante traições na calada com a própria Fátima, a verificar o cofre escuso na antiga casa da sua mulher e filho,
para garantir as parcelas cegas. E aos sustos, a Mafalda, a abanar das mentiras, não resistia aos gritos e negações, ao pânico revelador que soava das grades distantes, a acenar as negações ao ar e aos choros que atordoava no choro perante as escritas pesadas que desfazia a sua santidade. E o pior cravou: a mulher não fora apenas inocente das transações de carga do contrabando. A Mafalda tinha no seu pulso a gestão ilícita paralela como contadora de caixa, anotadora de horários furtivos dos caminhões de transbordo, e coordenava a venda a centenas da caixa através do seu aparelho das redes, blindado aos nomes alfabéticos, noutros contactos na lista obscura de clientes que a polícia judiciária nunca soube provar nas épocas cegas pelas grávidas frágeis e que no processo passara isenta perante os choros trágicos enganadores aos advogados de pena. Ela não era só dondoca vítima, era braço direito a todo o peso penal. A máscara dos estalos aos rostos foi estraçalhada pelo prisioneiro das masmorras. Fátima, em soluços brancos, ruiu a ver a nora dos céus no lado obscuro dos perigos de cadeia real. E João, ao encerrar, lia as súplicas para acabar a mentira de vidas manchadas, à frente dos justos perante inocentes da nossa própria casa humilde e trabalhadora livre de chagas morais nas acusações fúteis. Encerrou as vozes com as lágrimas secas do Pedro na penitência tardia das grades de pedra, sem esperanças aos corruptos lares, com a Mafalda morta na vergonha, sem fugas ou falsas lamentações em que a cova da hipocrisia não salvava do pranto, aos velhos destruídos, e em desgraça social, a bater fundo. As fraldas e biberões ficaram sós na ruína. O João puxou a coragem à luz do dia sem culpas, recolheu papéis e a prova viva para findar a impunidade imposta nos abusos morais e perseguições sujas dos coitadinhos da casa, aos ventos dos factos na sede das autoridades, a que nós assistimos por um fio e do qual nos excluíram, em prol de riquezas cegas e crimes alheios, sem peso, nas mentiras expostas à crueldade cínica da vizinhança e calúnias atiradas nas honras, alheias aos trabalhadores limpos de consciência, ao som da Seronadurus, miséria dos prantos cobardes não assumidos no terror de se sentirem espremidos. Fátima correu nos abalos, chorosa ao rés-chão, e ajoelhou nas angústias ao filho puro que pisara, a suplicar aos berros do peito no rasgo das mentiras e da dor pelo filho no luto criminal, aos medos e pavores de perderem o resto que mantinha nas escuras. João dos meus céus, escuta de mãe chorosa nos suplícios ao sangue familiar, nos desfechos cegos das masmorras cruéis dos lutos finais de quem erra. Perdão aos nossos horrores cegos, não estrangules as cordas com polícia e os juízes implacáveis no luto já penoso das grades de teu irmão e filhos dele ao abismo total sem futuro. Salva-nos. O João mirou aos pés, num tom pacífico do mais nobre, pesar aos destruidores amados, e cortou o laço na tristeza gélida e firmeza do fim das chantagens emocionais, podres de alma, impura perante falsas emoções egoístas, onde o sangue serviu os interesses imundos da vida alheia na corrupção civil. Eu não arruíno existências de inocentes mãe nas justiças do mundo cruel com as vinganças, mas o apodrecimento da nossa alma cravou os pecados de casa dentro em nós, nos escombros que criaste com enganos do orgulho podre e do teu coração, amargurado que matou a paz para todos, na mentira gananciosa de cobardes da lei, no egoísmo, absoluto e perdição moral aos mais justos nesta terra por míseras folhas monetárias da ganância, suja sem valores humanos, e que vos tirou ao nosso amor e aos outros a vida de alma tranquila no amor fraterno, nas pequenas coisas ao pão das mesas dos nossos. A Mafalda saltou nos desespero como ratazana, aos porões do fundo, aos afogamentos de fugas apressadas nas roupas do saco, para pular portas traseiras perante a justiça, sem misericórdias na lei iminente que soava nas vias da fuga com os prantos finais. Mas do alpendre batia o som pesado de chaves e de motores do governo nas esquadras, onde eu, por meu fio, tinha invocado o SOS prévio no meu pânico mudo da sala, nas horas amargas aos representantes policias, ao cerco das viaturas das leis de luzes no alerta da ruína anunciada perante os vizinhos atentos aos escândalos trágicos, em choque do silêncio, no bairro modesto abalado em perplexidade,
perante o rei destituído, e rainhas postas aos vexames, na lei justa dos humildes limpos nas suas honras, perante a farsa dos podres, envergonhados nos olhares mudos sem volta. Observei nos tristes cantos que o gozo era dor oca, e de paz pesada de um peito libertado nos limiares, sem veneno nos lares a respirar vida calma na justiça cruel das quedas aos altares quebrados. Nos processos seguintes, a justiça fez curso em trâmites nos tribunais normais da polícia judiciária e de bens sequestrados à máfia nos fundos nas propriedades ocultas, ao lado do nome do ouro, encontrado atrás dos muros nas moradias ricas, com provas incriminatórias, claras a cocriminosa detida nas lides secretas das rotas do transporte no fumo sujo, desmantelado das gangues que atou as garras do sogro, envergonhado, e da mãe na coação dos aforros encobridores, sob os crivos frios do peso no juiz, e do descalabro dos vizinhos à mercê da fama triste, exposta sem os dinheiros limpos que ela arruinou, sem estalos e escravidão, suja em prol de nada aos choros das algemas falsas, ao abismo real aos filhos. Antes da recolha dos haveres no adeus à casa, arruinada na despedida da alma livre, sem culpa aos meus amados e desamparados nas sombras, e arrependimentos velhos dos brancos, e de culpas tristes, onde Fátima com olhar de amargura de dores fundas, suplicou o perdão tardio, no lamento do ego cego destruído, num gemido vazio aos meus lábios, nas feridas de rostos saradas a tempo das mágoas. Eu num passo pacífico, olhei a dor final aos rancores fechados, sem odiar a perda, porque ódios pesam nas pontes da alma, a caminho dos sonhos da claridade no peito. Que o silêncio da paz, sem as dores no prato escuro, te faça luz no respeito do valor da justiça para os outros, porque perdoei os teus lutos pesados na vida e encerrei num desabafo na dignidade de uma mulher, firme nos abalos e livre perante correntes opressivas invisíveis e sujas. Saímos nos alcatrões frios das tormentas da chuva, finda sob a almada, nos ventos cortantes aos fardos, lançados à paz real, e limpa de culpas dos horizontes, onde a opressão morreu nas lágrimas engolidas pelas mulheres espezinhadas na sujeição familiar imposta em dinheiros e medos, e por uma modesta ruela arrendada à casa, foi nosso farol a refazer lares nos aconchegos nas mesas com água, e o abraço firme de alguém, e a dignidade clara ao peito intacto, onde nenhuma riqueza podre ou casa imensa compram paz, o abraço ao justo nas noites cansadas sem máculas, onde o respeito das vozes valem as riquezas intocáveis das existências inteiras, e alinhadas aos horizontes dos puros corações refeitos, sob as provações dolorosas passadas que vencemos, intactos na vida modesta, mas sã com o amor nos corações alinhados, a um futuro luminoso da vida limpa sem culpas dos fortes, sobre o terror em queda, num laço de justiça, que findou os monstros do nosso calvário, superado nos céus, mais francos do dia, perante as noites do passado varrido de sombras frias e opressivas, para todo, sempre dos resgates de uma vitória inteira nos horizontes e luz, radiosa da paz verdadeira.